Olá, sejam bem-vindos. Dando sequência ao estudo da redação, hoje vamos ver os elementos da conclusão, ou seja, aqueles elementos que fazem parte, que devem aparecer numa redação nota mil. Vamos a eles. Bom, primeiro, temos aqui o primeiro elemento, né, que é a expressão coesiva. O que seria isso aqui? A expressão coesiva pode ser uma palavra ou pode ser uma expressão, né, que é usada ali para iniciar o parágrafo de conclusão, que passa a ideia de conclusão, é o remate ali da sua ideia. Então pode ser, portanto, em suma, dessa maneira, e tem várias outras expressões que podem ser usadas aqui no início da conclusão. É preciso? Sim, é importante, né? Os elementos coesivos, eles ajudam ali a costurar o texto e eles são tão importantes que tem uma competência só para isso, né? Aquela competência lá 4, que fala lá dos elementos coesivos, que servem para ligar parágrafos, orações, períodos, e eles dão coerência e coesão ao texto. Então, eles são importantes, sim. Depois, temos também aqui um outro elemento que deve aparecer na conclusão, que seria assim, pode ser a retomada da tese, de forma breve, né? Ou a retomada ali do tema, ou dos argumentos que foram mencionados lá na introdução, né? Com palavras-chave ou expressões curtas, né? Porque o parágrafo ele tem ali um total de linhas. Então, é de forma breve. E depois temos a proposta de intervenção. Então, são né, estes três elementos que fazem parte da estrutura do parágrafo denominado conclusão. Então, a proposta de intervenção, ela tem que estar relacionada ao tema, né, estruturada aqui em 5 tópicos, que são aqui, ó, o agente, ação, o modo, o efeito e o detalhamento, que eu vou falar sobre cada um. Então, resumindo, estes 3 elementos aqui, eles devem aparecer numa redação nota 1000, tá? Então, a expressão coesiva, essa retomada da tese ou do tema ou dos argumentos, e depois a proposta de intervenção, que seria a resolução dos problemas abordados na redação. Bom, então vamos exemplificar aqui a parte que corresponde a proposta de intervenção. Então, são 3 elementos que devem aparecer na conclusão. A expressão coesiva, a retomada ali da tese, do tema ou dos argumentos de forma breve, e aí em seguida face à proposta de intervenção. Aí a proposta de intervenção ela é baseada naqueles 5 tópicos, que são os tópicos que eu vou falar agora. Ó, o agente. Então, o agente, o que é o agente? O agente é quem vai resolver o problema. É quem tem o poder de intervir para resolver aquele problema que foi abordado ali na redação. Então, colocando aqui em palavras, seria quem vai fazer, tá? Então, agente é aquela pode ser o governo, pode ser mídias, ONGs, escola, família, aquilo ali que tem a competência para resolver. Então, o candidato aqui, ele precisa tomar muito cuidado e saber exatamente se aquele agente que foi escolhido, se ele tem a competência realmente para resolver aquela problemática, se é ele que seria responsável. Então, é importante conhecer. Ó, o governo, né? O governo, de um modo geral, ele vai ser um agente que pode ser usado em todas as redações, né? Quando se trata ali de um problema, então sempre vai ter ali a parte que cabe ao governo. Então, aqui os ministérios, eles representam o governo. Então, se você vai colocar ali o governo como agente, você pode também especificar, colocar, se for um assunto voltado para a cultura, pode colocar o Ministério da Cultura, se for relacionado ao meio ambiente, o Ministério do Meio Ambiente, e assim por diante. Então, é preciso que o candidato saiba qual seria ali o agente responsável, tem que conhecer realmente, tá? As mídias podem ser usadas, porque as mídias elas têm uma influência muito grande, então elas podem ser usadas como agente também, que pode intervir em algum problema.
As ONGs são mais específicas, então é preciso saber, né, o tema, e a ONG que seria, né, ali responsável. A escola é um agente muito importante, é um agente que tem um poder muito grande aqui, porque geralmente a problemática passa aí pela questão da formação, da educação. Então, a educação, a formação seria uma forma de resolver, de ajudar a amenizar uma problemática. Então, a escola pode ser um agente, né? Então, pode-se usar a escola. A família também, se for um caso de um assunto mais específico, vamos falar da violência contra a criança ou adolescente. Então, a família ela tem um poder muito grande, né? Tá ali em primeiro lugar, então ela pode ser usada como um agente. E os ministérios, como eu já falei, aí é preciso que o candidato conheça os ministérios, né? E o que compete a cada um. Depois tem aqui a ação. Então já tem quem vai resolver o problema, mas é preciso também ter uma ação. A ordem na hora de escrever lá não precisa ser primeiro o agente. Às vezes pode começar pela ação e depois colocar o agente. Então a ordem não vai interferir. Mas a ação, o que seria? A ação é o que vai fazer. Né? Tem quem vai fazer é o agente, né? Quem vai resolver o problema, e a ação é o que vai fazer. Então a ação, você vai perceber a ação por meio ali de um verbo, né? Porque ação é verbo. Então, aqui, ó, criar. Criar leis, essa pode ser uma ação. Se já existe uma lei, você pode, de repente, colocar aqui implementar a lei. Então, você pode colocar implementar é uma ação, tá? Então, assim, pode criar leis, implementar leis. Fiscalizar é uma ação, então, dependendo do tema, do que você propõe para resolver, pode ser usada aqui a fiscalização, né? Fiscalizar, está colocado em forma de verbo. Incentivar, orientar. Então, a ação é o que vai fazer. E temos também o modo. Então, não basta ter quem vai fazer, né? Quem vai resolver o problema, o que ele vai fazer para resolver, que é a ação. É importante que o candidato coloque o como desenvolver essa ação, como que essa ação será realizada. Então, o modo, a maneira, isso aqui é muito importante, porque se você colocar na redação, lá na conclusão, apenas apresentar ali o que vai ser feito, mas não mostrar como fazer, então você vai perder ponto, porque, digamos, você está convencendo alguém, né, de alguma coisa. Então, você quer apresentar uma proposta de solução para alguma coisa. Então, é válido que seja aqui colocado como resolver aquele problema. Então, tem que mostrar ali as estratégias, né, que serão utilizadas para resolver a problemática. Então, como será realizada a ação, né? Seria o modo. Pode ser por meio de campanhas, projetos, propagandas, palestras. Aqui é muito importante que vocês saibam que aqui nesta parte não se deve usar a expressão através. Quem usar a expressão através vai perder ponto. Através é uma expressão que dá a ideia de atravessar, por meio. Então, use modo, de modo que no lugar do através. Então, não use a expressão através, use por meio, tá? Por meio de. E depois temos aqui o efeito e a finalidade, que é o mesmo que o objetivo. Então, tem quem vai fazer, o que ele vai fazer para resolver o problema, como ele vai agir para resolver o problema, que é a maneira, as estratégias. Aí, para quê? Então, assim, né, digamos que vai criar leis, né? Vai usar as campanhas, né? De repente, para mostrar essas leis. E para quê? Aí o para quê é o objetivo. Então, geralmente, ela é introduzida ali já por uma conjunção final, de finalidade. Então, a fim de, ou para quê, no intuito de, com o propósito de. Com pode usar também a expressão com o objetivo de.
tá? Então, isso aqui é importantíssimo. O que que acontece? É muito comum os candidatos colocarem o agente, a ação e o modo e esquecerem da finalidade, o para quê. E aí vai perder ponto. Lembrando que a conclusão, ela vale 200 pontos. Então, ela para valer 200 pontos, ela tem que ter aqui os 5 elementos. E por último, vem o detalhamento. O detalhamento, como o próprio nome diz, é detalhar. Tá? Então, assim, para que a proposta de intervenção seja bem clara, bem objetiva, ela tem que estar detalhada, explicada, exemplificada, tá? Então, pode ser, ó, você vai detalhar como? Ela pode ser detalhada por meio aqui de uma explicação do agente, tá? De uma exemplificação, ó, por exemplo, ó, você colocou lá, né, que o governo como agente. Então, ó, o governo aí vai explicar, ó, que tem como administrador municipal o prefeito, que no caso é um problema específico ali do município. Então, quando se explica, né, aqui está explicando, ó, então aqui está fazendo um detalhamento. Quando também coloca lá, ó, assim será possível, sendo assim, então você também está detalhando. Então, toda vez que colocar quem é o agente, você explica quem é o agente. De repente, se você coloca ali uma ação, você explica ela bem, você está detalhando. Então, detalhamento é estar bem detalhada, a proposta de intervenção está bem explicada, bem exemplificada. Quem vai fazer, o que vai fazer, como fazer, para que fazer. Então, se você explicar tudo isso, vai estar detalhado. Vamos ver agora. Aqui eu trouxe aquela redação que é que nós estamos trabalhando desde o início, a redação do Daniel Gomes, a redação de 2019, que era a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, nós estamos trabalhando esta redação. Vamos ver como identificar aqui esses agentes, aqui na redação. Então, vamos lá. Primeiro, vamos identificar aqueles 3 elementos que devem aparecer numa conclusão, que é a expressão coesiva, a retomada da tese ou a temática, né, mencionada ali logo no início, os argumentos e depois a proposta de intervenção. Então, vamos lá. Quando ele fala aqui, ó, é necessário, portanto, né? Então, assim, é necessário, portanto, aqui, né, vamos marcar, já é o quê? Aqui já é a expressão conclusiva, né? A palavra conclusiva aqui, ó, o elemento coesivo. Então, ele tá já é necessário, portanto, tá? E aí depois vamos ver o que ele segue, ó. Que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Então, ele faz uma retomada, tá? Vamos marcar aqui, ó, a retomada do tema, né? Que é o quê? O acesso democrático ao cinema, que é a problemática que está sendo abordada, né? No país. Tá, aí posto isso, que é no caso esse acesso democrático ao cinema no país, ele vai fazer o que agora? Ele vai seguir agora com a proposta de intervenção. Então, lembrando que a proposta de intervenção, ela deve ter ali os 5 elementos. Vamos procurá-los, vamos identificá-los aqui. Tá, primeiro é o agente. Agente é o responsável, é aquele que tem ali o poder de intervir para solucionar ou amenizar a problemática. Então, vamos ver aqui, ó. Posto isto, o Ministério da Cultura. Então, aqui o Ministério da Cultura é o agente, tá? Então, o Ministério da Cultura deve, por meio do amplo debate, tá? Como eu estou procurando os agentes primeiro, então vamos aqui embaixo, porque eu já sei que aqui embaixo tem um agente, eu quero mostrar para vocês, ó. Ademais, ó, o governo federal deve, então aqui o governo federal é o outro agente, tá? Então são os que vão fazer alguma coisa. Então nós identificamos os 2 agentes. Agora vamos identificar a ação, o que eles vão fazer. Então vamos marcar aqui de amarelo as ações. Então, o que o Ministério vai fazer? Qual é a ação? Tá, por meio de um amplo debate entre Estado e sociedade civil, Agência Nacional do Cinema e profissionais da área, lançar um plano de democratização ao cinema no Brasil. Olha aqui,
Lembra que eu falei que a ação ela vem em forma de verbo, no infinitivo. Então, aqui, ó, lançar. Essa é a ação do primeiro agente, que é o Ministério da Cultura. O que ele vai fazer? Lançar. Então, vamos marcar de amarelo aqui a ação. Lançar um plano nacional de democratização do cinema no Brasil. Certo? Vamos procurar aqui qual é a ação do governo federal. O governo federal vai fazer o quê? Deve também, mediante oferecimento de incentivos fiscais, incentivar. Então, olha a ação do governo: incentivar os cinemas a reduzirem o custo dos seus ingressos. Então, temos aqui as duas ações. Então, aqui, de verde, aqui está marcado, né, o Ministério da Cultura e o governo federal, de azul, que são os agentes. E aqui de amarelo eu marquei as ações, é o que fazer. Agora vamos procurar, vou marcar de roxo, vamos procurar agora o como eles vão fazer isso, aquele outro elemento lá que deve aparecer, né? O como fazer, ó. Aqui eles vão lançar um plano nacional, né? Então, mas como que eles vão fazer isso, ó? Por meio, né? Olha aqui a expressão, não é? Ele não falou através, que através, a expressão através é errada, não é adequada. Então, aqui, ó, por meio de um amplo debate, olha a estratégia. Aí, entre o Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema e profissionais da área. Então, essa aqui é o como ele vai fazer isso, tá? Agora, vamos aqui embaixo. Vamos ver como que é a estratégia aqui do governo federal. Ele deve também, mediante oferecimento de incentivos fiscais. Olha aqui o como. Apresenta a solução e mostra como fazer. Ó, oferecer o quê? Incentivos fiscais para as empresas que, no caso, ali administram o cinema. Então, aqui, ó, oferecimento de incentivos fiscais, tá? Seria aqui o outro como, o modo, como fazer. E depois vamos ver agora o para quê, que vamos fazer isso para quê? Qual o objetivo? No intuito de quê? Então, vamos marcar de verde. Acho que eu já usei essa cor. Vamos usar essa daqui. Vamos circular, então, a finalidade. Então, aqui, vamos procurar aqui, cadê? Deve por meio da cidade civil, vamos lá, a fim de, olha, a fim de, vai fazer isso para quê? A fim de fazer com que o maior número possível de pessoas possa desfrutar do universo dos filmes. Olha só. Então, isso aqui é a finalidade, é o para quê que vocês têm que apresentar. Não basta colocar a ação e o modo como fazê-la, como desenvolvê-las, sem colocar a finalidade, o para quê. Então, esse aqui é o para quê, tá? Vamos ver se aqui embaixo ele colocou. Não, aqui embaixo não aparece, mas já tá implícito aqui que tudo isso é para isso aqui, ó, tá? A fim de fazer com que o maior número de pessoas possa desfrutar do universo dos filmes, uma vez que a problemática é a democratização do acesso ao cinema no Brasil. E o Daniel Gomes, ele colocou lá na introdução como duas causas lá de impedimento da democratização, seria a negligência do Estado, por isso que aqui ele coloca uma solução relacionada ao Estado, e ele fala também que as empresas, elas colocavam os preços muito altos e por isso que as pessoas de poder aquisitivo ali não muito favorável, elas não tinham acesso ao cinema. Aí ele coloca, para cada problema que ele coloca uma solução. Aqui o governo vai incentivar, oferecer incentivos fiscais para que os donos de cinema eles vão, né, baratear aí o preço e aí todo mundo vai ter acesso. Tá? Então, esse é o propósito aqui, a fim de fazer com que o número maior de pessoas tenha acesso aos filmes, né, ao cinema. Ótimo, então nós já identificamos esses elementos aí. Falta um elemento que é o detalhamento. Então, o detalhamento é isso aqui que vai ajudar você chegar aí nos 200 pontos na conclusão. Detalhamento, como o próprio nome diz, é detalhar, explicar, exemplificar. E ele faz isso muito bem. Vamos marcar aqui. Vou marcar de vermelho. Ó, quando ele fala isso aqui, ó,
por exemplo, ó, tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas, ele está explicando, ele está detalhando a ação, porque ele não disse aqui que o governo vai lançar um plano nacional em parceria aqui com o cinema, com a sociedade civil. Então aí ele explica como é que vai fazer isso aí, ó. Tal plano ele deverá focar, então ele está explicando, ó, você tem que fazer isso. E como você vai fazer? Dessa forma. Então ele está detalhando, tá? E aqui no final também, então vamos marcar aqui, ó. Eu vou deixar marcado, esse todo de vermelho aqui é o detalhe, é o detalhamento da ação. Lembrando que o detalhamento, você pode detalhar uma ação, pode detalhar ou ali o agente. É quando você explica bem, né, para o leitor, para o corretor ali, você está explicando bem ali como fazer essa intervenção, como resolver a problemática. E aqui por último ele fala, dessa maneira, a situação vivenciada no Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade. Então, ele também usa isso aqui como detalhamento. Ele está explicando, ó, se fizer isso, vai acontecer isso, tá? Poderá ser visualizada, assim, aquela realidade lá no filme pode acontecer na realidade dos brasileiros. Então, gente, é isso aqui, tá? Eu coloquei aqui na frente de forma esquematizada, mas eu vou falar de forma breve, ó. Está tudo aqui aquilo que nós já fizemos, que já marcamos no texto. Tá? Então, os agentes que foram identificados, que era o Ministério da Cultura e o Governo Federal, a ação, né? Tem as duas ações aqui, ó, que era o lançar o Plano Nacional de Democratização, incentivar os cinemas a reduzir os custos, né, dos ingressos por meio de incentivos fiscais, e o modo aqui, ó. O modo eu acabei falando ali em cima, né? Então, que é por meio do amplo debate, que ele explica como lançar esse plano, né? Como executar essa ação. Então, é explicado aqui por meio de um amplo debate, ele vai explicando. E a outra ação é essa daqui, né? Mediante oferecimento de incentivos fiscais. E o efeito, que é o para quê, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. E aí o detalhamento, aqui eu coloquei, né, dessa maneira, a situação vivenciada no filme vai acontecer na realidade do Brasil, e lá eu expliquei, né, anterior eu não coloquei aqui, mas lá tá todo aquele detalhamento lá, que é quando ele explica detalhadamente como aplicar aquele plano, aquela ideia, aquela ação, tá? Então eu espero que vocês tenham entendido esta parte aqui da redação, a conclusão, ela é tão importante que ela tem uma competência só para ela, valendo 200 pontos. Ela é tão importante por quê? Porque uma vez que se discute um problema, é preciso apresentar uma solução, uma possível solução. Então, por isso que ela é tão importante, né? Você tem que conhecer o problema, fazer uma leitura da realidade e colocar ali a proposta de intervenção. Então, por hoje é só. Nas próximas aulas de redação, falaremos outros assuntos pertinentes, né, à redação, que são muito importantes. Então, até lá.